Olá, pessoal! Sejam todos nossos alunos, sejam todas nossas alunas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso aulão preparatório para o concurso da Brigada Militar. E eu vou tratar com vocês aqui de revisar no aulão, apontar pontos importantes, principalmente sobre 4 diplomas legais. O decreto número 98386 de 89, que promulgou a denominada Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, que, sem sombra de dúvidas, é um decreto importante para a sua prova da Brigada Militar, saber as regras, os artigos deste decreto e as disposições. Vamos também falar sobre a lei que rege o crime de tortura, a Lei 9455 do ano de 97, importantíssima para a sua prova, uma lei muito enxuta. A Lei 13869/2019, que é a lei que rege o crime de abuso de autoridade. E também vamos dar destaque a artigos considerados relevantes acerca da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 do ano de 2006. Pois bem, começando aqui pelo decreto, quero lembrar-lhes de, se você, nosso aluno, se você, nossa aluna, você candidata, tiverem no tempinho disponível, revise um a um dos artigos do decreto 98386 de 89, que é um decreto que promulgou internamente no país a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, da qual também nós somos parte, que o Brasil faz parte, né, assina essa convenção. Então, entender os termos desse decreto, principalmente aqui, tá? Principalmente aqui nesse decreto. Então, o artigo 2 do decreto, tá? O artigo 3, o 4 que você está vendo aí, o 5º, tá? O artigo, no caso, 5. Depois, o 7 também é importante, que eu vou deixar para aquela sua leitura extra, ok? Estou indicando que há mais de mais relevante, ok? O artigo 10, o artigo 11, mas, professor, como é que isso pode aparecer na minha prova? Segundo o decreto tal que promulga a Convenção Interamericana, né, para prevenir e punir a tortura, é correto afirmar que, aí podem copiar o artigo 11, os Estados partes tomarão, ou no caso do artigo 10 que eu estou dizendo, nenhuma declaração que se comprove haver sido obtida mediante tortura poderá ser admitida como prova num processo, salvo em processo dado contra a pessoa ou pessoas acusadas de haver obtido mediante a tortura unicamente com prova de que, por esse meio, o acusado obteve tal declaração. Então, conhecer estas regras, ok? Conhecer estas disposições. Ainda destacamos o artigo 19, tá? 19, só para você entender. E também, por fim, que a gente considera mais importante para você conseguir dar um destaque maior de leitura, são esses os artigos, tá? De novo, é um decreto de fácil compreensão, de fácil leitura, mas tem que conhecer. Poderá a banca examinadora cobrar-lhe isso aqui na prova. Mas vamos para algo mais interessante no aulão. Aí sim, a lei que rege o crime de tortura.
esta lei aqui, esta sim aí é uma lei feita pelo Congresso Nacional, essa sim pode ser botada em prova com uma maior probabilidade. Nós temos que saber o nome do tipo penal, os elementos do tipo, se for o caso, a pena. Ou seja, o que é crime chamado tortura conosco com esse nome? É quando o autor praticar dolosamente um desses atos do artigo 1º, inciso 1, a linha A, B ou C, então são condutas que configuram crime de tortura, ou praticar o artigo 1º, inciso 2, e neste caso a pena para o crime de tortura, uma vez praticadas essas condutas, é de reclusão de 2 a 8 anos de prisão, em caso de condenação, lá na sentença, lá no processo criminal. No parágrafo 1º, cuidem, nós temos uma conduta que é equiparada ao crime de tortura, diz o parágrafo 1º. Também incorre no crime chamado tortura quem dolosamente, eis que todo crime em regra é doloso, submete uma pessoa que está presa, um agente penitenciário, por exemplo, em relação a um preso, ou sujeito a medida de segurança, por ser um inimputável, a um sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou restante de medida legal. Então, quais são as condutas que configuram o crime de tortura? Artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C, artigo 1º, inciso 2, artigo 1º, parágrafo 1º. No parágrafo 2º, cuidem, nós temos uma outra conduta que configura crime de tortura, mas a pena é menor, chamada tortura omissão, que diz aquele que se omite, por exemplo, no nome da polícia militar, um oficial e aqui soldado. Então, aquele que se omite em face das condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aí, o superior, então, que sabe que subordinado, por exemplo, está cometendo um crime de tortura e não nada faz, se omite, o subordinado ou os subordinados vão responder pelo crime de tortura, pode ser do artigo 1º, inciso 1, a linha A, por exemplo, a linha B, a linha C, e o superior hierárquico responde por este tipo penal específico. É uma tortura, mas com a pena menor, chamada tortura omissão. Aí a pena é 1 a 4 anos, tem um tipo penal específico. E quero lembrar-lhes que o parágrafo 3º traz formas qualificadas do crime de tortura pelo resultado. Diz assim, ó, a pena do crime de tortura é 2 a 8 anos de reclusão. E o parágrafo 3º diz, se resultar uma lesão corporal grave ou gravíssima na vítima, o que é lesão corporal grave ou gravíssima? 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Penal, a pena pula para 4 a 10 anos. Se a morte, a pena pula para 8 a 16 anos. São formas qualificadas pelo resultado do crime de tortura. Então, eu tenho aqui no parágrafo 3º o crime de tortura qualificada pela lesão corporal grave e o crime de tortura qualificada pela morte. Né? O professor tem que saber a pena, é bom, mas o que interessa para o aulão aqui dessa lei, principalmente, é isso aqui, ó, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. E o parágrafo 4º diz, cuidado, aumenta a pena de 1/6 até 1/3, isso é uma majorante do crime de tortura, uma causa de aumento de pena do crime de tortura, se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido mediante sequestro. Então, se um autor comete um crime de tortura, artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C, artigo 1º, inciso 2, artigo 1º, parágrafo 1º, e ele se encaixa também nas hipóteses do parágrafo 4º, ele vai responder por crime de tortura com a pena aumentada. Crime de tortura na forma majorada. Então, eu tenho que saber quais são as majorantes. Eu tenho que saber quais são as causas de aumento de pena do crime de tortura do parágrafo 4º. Aí, pode a banca fazer o seguinte questionamento. Segundo a Lei 9455 de 97, que rege o crime de tortura, é correto afirmar que
aumenta a pena de 1/6 até 1/3, 1/6 até 1/3, olha o patamar, se é cometido por agente público. Porque, em regra, o crime de tortura pode ser praticado por qualquer pessoa. Quando praticado por agente público no uso da função, incidirá ainda esta majorante, e isso a banca cobra. E olha o parágrafo 5º. A condenação acarretará. Então, se o réu responde a um processo criminal por crime de tortura e o juiz vai condená-lo na sentença, vai dar-lhe a pena, e essa sentença ainda produz outros efeitos. Isso é um efeito da condenação. A condenação acarretará ainda ao réu a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição, a proibição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena de prisão recebida. Aí vem o parágrafo 6, diz que o crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. O autor não faz jus a esses benefícios penais e processuais penais. E vem o parágrafo 7, que diz, apesar de haver decisão jurisprudencial acerca da inconstitucionalidade disso, porque isso viola a Constituição, dentre outros, o princípio da individualização da pena, mas o parágrafo 7º diz, apesar de decisão declarando isso inconstitucional, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese para primeiro, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Segundo a lei, quando o juiz condenar o réu por o crime de tortura, o regime inicial de cumprimento da pena será fechado. Depois ele pode progredir, mas o regime inicial é fechado. Mas, como eu falei, há decisões jurisprudenciais dos tribunais superiores acerca da inconstitucionalidade deste parágrafo. E o artigo 2º traz um caso de extraterritorialidade da lei do crime de tortura. Ou seja, aplica-se o disposto nessa lei, ainda que o crime seja cometido fora do nosso território, em território estrangeiro, em território outro que não o brasileiro, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente local sob jurisdição brasileira. É o que a gente chama de caso de extraterritorialidade da lei de tortura. Então, mas para um aulão, o que interessa é destacar as condutas que configuram crime de tortura e a respectiva pena, e principalmente o parágrafo 4º e o parágrafo 5º do artigo 1º. Prosseguindo, entrando aqui no nosso aulão, numa outra lei que é muito importante para a tua prova, muito importante para a tua prova, que é a lei 13.869 de 2019, que rege o crime chamado abuso de autoridade. Ou seja, até então, para relembrar, o crime de abuso de autoridade estava regrado pela lei 4898 de 1965. Em 2019, veio a lei 13.869 e revogou na íntegra a lei 4898 de 65, passando então a regrar, passando então a disciplinar o crime de abuso de autoridade. Destaques nesta lei, pessoal. O artigo 1º, parágrafo 1º, lendo, quero relembrá-los, diz que para haver crime de tortura, que são crimes dolosos, para o autor, o agente público, responder por crime de tortura, a autoridade responder por crime chamado tortura, que é uma norma penal especial, princípio de especialidade, ele tem que agir com o dolo específico do artigo 1º, parágrafo 1º, que diz: as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticados pelo agente com a finalidade específica de, com o dolo específico de prejudicar terceiro, ou beneficiar a si mesmo, ou ao terceiro, ainda que seja por um mero capricho ou satisfação pessoal. Então, os crimes previstos nessa lei, para existirem, para se consumarem, requerem, exigem um dolo específico do autor, ok? Aí, parágrafo 2º ali, fica só para leitura a divergência em interpretar uma lei ou na avaliação dos fatos. Um juiz, por exemplo, no caso concreto e provas, não configura por parte do juiz um abuso de autoridade, né? Depois, o artigo 2º também é importante, porque ele elenca aqui no artigo 2º, com grande probabilidade de ser perguntado, quais são as pessoas que podem ser sujeito ativo desse crime.
Então, o crime de abuso de autoridade é um crime próprio, é um crime que exige uma qualidade especial para o seu autor, no caso, seria uma autoridade. E nós temos aqui o que é ser autoridade, o que é ser agente público como autoridade para fim de sujeito ativo desses crimes. Então, o crime de abuso de autoridade é um crime próprio, é um crime de sujeito qualificado, é um crime que requer uma qualidade especial para o seu autor, né? O artigo 3º, também lembrando, diz que o crime de abuso de autoridade é um crime de ação penal pública incondicionada. Não esqueçam, o titular da ação penal é o Ministério Público, ele é quem vai processar criminalmente o réu, querendo a vítima do crime ou não, representando ou não. Aí eu falo ali no parágrafo 1º, onde eu chamo a atenção para a ação penal privada subsidiária da pública e o prazo que tem para o autor exercer, a vítima exercer o ajuizamento de uma queixa-crime quando o MP for inerte diante de uma ação penal privada subsidiária da pública, né? Que você estuda também no artigo 29 do CBP. Se o MP não ajuizar a denúncia no prazo legal, pode a vítima do crime contratar um advogado, pegar a cópia, por exemplo, do procedimento policial, do inquérito policial, e ajuizar uma queixa-crime, ela processar criminalmente o réu no lugar do MP. Ação penal privada subsidiária da pública, quando o MP for inerte na ação pública, nada fizer. O artigo 4º traz sobre defesa da condenação. Quando o juiz condenar o réu por crime de abuso de autoridade, ele vai receber a pena. Mas, professor, quais são os outros efeitos que a condenação pode produzir ao condenado por crime de abuso de autoridade, além da pena de prisão? Artigo 4º. São efeitos da condenação, além da pena de prisão, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos, a inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, e a perda do cargo do mandato ou função pública. Agora, ó, o parágrafo 1, conheçam a lei para a prova. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo são condicionados, só vão ser implementados à ocorrência de uma reincidência em crime específico de abuso de autoridade. E não são automáticos. Para que surtam efeitos, devendo ser declarados motivadamente fundamentados na sentença pelo juiz. Depois do artigo 5º, que fala sobre pena alternativa ao réu, condenado por crime de abuso de autoridade. E o 6º, 7º e 8º, sobre o entrelaçamento das sanções de natureza civil e administrativa. Porque isso quer dizer o quê? Quando um réu, um agente público, responde por crime de abuso de autoridade, claro, isso tem uma repercussão penal, uma repercussão administrativa e uma repercussão civil. Fala sobre essas 3 esferas entre si, tá? Dando destaque aqui é o artigo 8º para a tua prova. 8º, professor? 8º, tá bom? E depois, pessoal, cuidem agora do artigo 9º até o 38, aí você tem aqui as condutas que configuram um crime de abuso de autoridade. E vocês têm que conhecer cada uma dessas condutas, tá? Cada uma dessas condutas, cada um desses tipos penais, cada um desses delitos. Vou dar destaque para a tua leitura pré-prova. O artigo 9º configura crime de abuso de autoridade. Aí você lê assim, ó, quando uma autoridade, um delegado de polícia, por exemplo, decretar dolosamente uma medida de privação de liberdade na lavratura de um auto de prisão em flagrante em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Porque o delegado, quando lava um auto de prisão em flagrante, tem que observar série de ditames legais. E se lavrar inobservando dolosamente, contrariamente à lei, ele comete crime de abuso de autoridade. Pode ser processado, condenado, tem uma pena de 1 a 4 anos de multa. Isso é o parágrafo único. Quero dar destaque ao artigo 10 também, para você ler. Ao artigo 12, todas as condutas dolosas, conhecer bem as elementares do crime. Olha bem o artigo 12, caiu em prova recente. Configura crime também de abuso de autoridade. 12, parágrafo único. Olha bem ali, ó. Olha o inciso 2º,
quem deixe comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou pessoa por ele indicada. Então, isso é uma conduta também configura crime de abuso de autoridade. O artigo 13 também, então, o artigo 12 aqui, né? Falei, óbvio, falei aqui. O artigo, falamos, né? O artigo 9 falamos. O artigo 12, o 13 também, ó, é crime de abuso de autoridade, porque a sua banca pode perguntar-lhe o seguinte: assinale a alternativa que indica uma conduta que configura crime de abuso de autoridade. O artigo 13, tá? O 15 e o 16 também são importantes para efeito de sua prova, são um dos mais relevantes. Todas essas condutas são crime de abuso de autoridade, quando a autoridade é assim agir, no exercício da função, tá? O 18, olha bem, submeter o preso ao interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo que aí não vai haver crime, se capturado em flagrante, que aí pode tomar o depoimento lá durante o flagrante, ainda que seja período noturno, de repouso noturno, ou se ele devidamente tenha sido consentir prestar declarações, né? Durante o inquérito policial, por exemplo. O 19, 20, tá? São importantes numa pré-prova. O 21, ó, é crime de abuso de autoridade de manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. O 21. O 22, olha aqui, ó, configura crime de abuso de autoridade, invadiu ou adentrar clandestino ou associadamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas adjacências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem uma determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena 1 a 4 anos de multa. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena na forma prevista do caput desse artigo quem, isso é uma norma penal especial em relação ao artigo 150 do Código Penal, o crime de violação do domicílio, coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou suas dependências. E quem cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 horas ou anda 5 horas. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, isso é uma causa excludente de ilicitude do fato, exclui o crime, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão da situação de flagrante ou de desastre, até conforme o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, né? O artigo 24, eu quero destacar para vocês também, tá? E depois o artigo 25. Tá? Como destaque, o artigo 28, destaque de prova, e mais um artiguinho aqui, tá? E mais um artiguinho aqui, que é o artigo aqui, ó, 32. Tem aqui os tipos penais mais importantes, tá? Claro que você vai ler todos, eu estou dando destaque para efeito de prova, ok? Muito bem. Esses são os artigos mais importantes que vocês têm que saber sobre essa lei. E, por último, a Lei Maria da Penha. Ah, mas aí a questão absolutamente certa, né? Professor, vamos lá, mas o que é a Lei Maria da Penha? A gente sabe, é uma lei que visa a coibir e reprimir de uma forma especial a chamada violência doméstica contra a mulher. E o que você tem que destacar aqui para a prova? Claro, o que você tem que destacar aqui para a prova? Deixa eu só botar aqui. Para a sua prova, o artigo 1º. E por que o artigo 1º? Porque o artigo 1º, para você dar uma lida especial, ele traz exatamente o objetivo da Lei Maria da Penha, tá? O 3º já caiu em prova da Fundatec, então eu quero destacar para a sua leitura. Depois o 5º. E por que o 5º? Porque o 5º ele traz exatamente o que é violência doméstica familiar contra a mulher e em que caso se aplica. Para eu aplicar a Lei Maria da Penha no caso concreto, eu tenho que pegar a relação do agressor e da agredida, do ofensor da ofendida e encaixar no artigo 5º, incisos 1, 2 e 3. E isto aqui que está no artigo 5º, que tu vai ler com muita atenção novamente, cai em prova. O Conselho de Unidade Doméstica, de família e qualquer relação íntima de afeto. Lembrando pelo artigo 5º, parágrafo único, que as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Muito bem. O artigo 6º, que diz, já caiu em prol da Fundatec,
A violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Decora isso. E depois, muitíssimo cobrado em prova, o artigo 7º, que ele trata das hipóteses de forma exemplificativa de violência doméstica familiar contra a mulher que ele traz. E tu tens que saber o conceito do que é violência física, do que é violência psicológica, do que é violência sexual, do que é violência patrimonial e do que é violência moral. Depois, o professor também destaca o artigo 9º, tá? Que traz medidas de assistência à mulher quando ela se encontrar em situação de violência doméstica familiar. E esse 9º tu vai ler com muita atenção, principalmente o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, tá? Que são medidas de assistência às quais a mulher faz jus quando se encontrar numa situação de violência doméstica familiar. Pessoal, do 10 ao 12C, nós temos aí todo o atendimento que essa mulher tem que receber, por exemplo, quando for uma delegacia de polícia civil, por exemplo, registrar um BO que versa sobre violência doméstica familiar. E aqui eu quero te lembrar o artigo 11, que trata dos procedimentos que a autoridade policial deve adotar de ofício, e o 12, que trata dos procedimentos que a autoridade policial deve adotar de ofício. Então, o 11 e o 12. Principalmente o 12, inciso 3º, que diz, dentro dos procedimentos, essa mulher pode fazer um pedido de medida protetiva de urgência em apartado ao inquérito, que será remetido ao judiciário no prazo legal, e remeter esse pedido de medida protetiva de urgência à justiça no prazo de 48 horas, tá? E esse pedido está disciplinado no artigo 12, parágrafo 1º, 2º e 3º. Mas não esquece do 12C aqui, que quem defere as medidas protetivas de urgência é o juiz, em regra. Mas quando for caso de medida protetiva de urgência de afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, quem defere a medida é o juiz. Mas pode o delegado, no termo 12C, inciso 2, ele deferir essa medida, ou o próprio policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível, ele mesmo cumprir isso aí, mas aí tem que comunicar o juiz daquela, responsável por aquela cidade, né, ainda que não seja sede de comarca, e o juiz vai decidir em 24 horas. Ó, a autoridade policial aí comunica, por exemplo, em 24 horas, que assim tomou a decisão, e o juiz em 24 horas decide se conserva ou não aquele afastamento do agressor do lar. Esta medida protetiva, tá? Depois, eu quero te lembrar do artigo 16 e do artigo 17, que o 16 diz que quando a mulher for vítima de um crime que dependa de representação, que envolve violência doméstica familiar, e ela representou, para ela se retratar, só poderá fazê-lo numa audiência que vai ter antes de receber denúncia. E o 17 que veda que quando o juiz condena o réu lá na sentença por um crime que envolve violência doméstica familiar, ainda que o autor faça jus da pena alternativa, ele pode receber pena alternativa. Pode sim. Não pode receber pena alternativa de cesta básica ou outra de pressão pecuniária que envolve pagamento em dinheiro, bem como a pena de multa que vai para o Estado de forma isolada. Mas pode receber, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade. Tá? E sobre as medidas protetivas de urgência, pessoal, o 18 ao 24A, isso é de leitura obrigatória. Porque quem defere medida protetiva de urgência, em regra, é o juiz. Mas, professor, que medidas protetivas de urgência são essas? Artigo 22, você está vendo aí, o 23 e o 24. Isso aqui é a Fundatec pergunta. Mas, professor, e ainda sobre a prisão preventiva, que fala o artigo 20, tá? O delegado pode pedir a prisão preventiva, sim, do agressor, durante o inquérito, por exemplo, ou o Ministério Público, por exemplo, durante o processo. O que se entende é que o juiz não pode mais decretar de ofício, porque foi alterado do CBP em 2019, que trata sobre prisão preventiva do 311 a 316 e proíbe agora na lei geral, então influi aqui na norma especial, que o juiz decrete de ofício prisão preventiva. Então, 18 a 24A é destaque no nosso aulão, que traz ali um tipo penal, né, um crime que é pena de 3 meses a 2 anos. E depois, pessoal, destacamos o 27, que diz que a mulher sempre tem que estar acompanhando o advogado, seja num ato de um processo criminal que envolva violência doméstica contra a mulher. O artigo 30, que fala
da competência daquela equipe de multidisciplinar que tem que existir, se for o caso, junto à vara da violência doméstica familiar. O artigo 33, que diz que enquanto nós não tivermos uma vara da violência doméstica familiar no fórum especializado, o juiz da vara criminal vai acumular a competência civil e criminal para estes casos, né? E o juiz da vara da violência doméstica familiar, quando houver ele que acumula a competência civil e criminal, o processo criminal e civil correrão ambos perante o juízo. E quero dar destaque ao 35, que já foi objeto de prova da Fundatec, e o 38A também. Tá? 38A, o juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados, mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social com vista à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Então, num aulão, para a gente ser muito sucinto, mas indicar o que você precisa, pegue o material e revise esse artigo, uma leitura rápida para a sua prova da Fundatec. Ok, pessoal? Ok? E depois, mais artigos, claro, alteraram leis outras, como o próprio artigo 41, que veda a aplicação da lei 90/99, quando for um crime que envolve violência doméstica familiar contra a mulher, mas esses são os artigos principais, para a gente ser bem sucinto, para a gente ir direto àquilo que interessa. Pessoal, o CPC deseja, sem sombra de dúvida, uma boa prova, e assim também desejo a cada um de vocês, fiquem com Deus, confiem, vai dar certo, estamos à disposição.